Perfeito. Recording in Clau, você me autoriza a compartilhar só, por favor? Obrigado. Dúvidas aqui nessa parte dessas caixinhas? Fez sentido? O que vocês acham? Você falou aí que a gente não tem acesso inicialmente aí aos investimentos em si, né? Acho que você deve explicar isso um pouco mais para frente, mas como já me surgiu essa dúvida, eu vou te perguntar. Aí Claro. esse investimento, no caso, vocês têm, por exemplo, meio que um cardápio aí em relação a essa questão do prazo? São essas caixinhas que eu te mostrei. Se você for colocar um dinheiro que for pensado para um prazo mais curto, ele vai para um super fundo de renda fixa. Esse super fundo de renda fixa tem toda uma carteira de produtos lá dentro, que o comitê vai escolher para você. A gente consegue te mostrar o que são eles e tudo mais, mas a Uhum. ideia é que você não tenha que se preocupar em escolher eles. Você vai colocar num lugar só e o comitê vai profissionalmente dividir isso dentro das caixinhas para você. Entendi. E aí eu tenho a opção, por exemplo, de um pouco na de 2 anos, de um pouco na de 5, por aí vai. Isso, você vai dividir o seu investimento entre todas essas caixinhas para compor uma carteira que case seus objetivos, Certo. tá? Entendi. Depois a gente entra em mais um detalhe disso. Então, Beleza. boa. Beleza. Solução de investimentos funciona dessa forma. Quando a gente pensa em previdência, a gente entende que a previdência para os clientes deveria ser uma solução também. E a previdência ela tem três grandes motivos para existir. A previdência pode ser um planejamento sucessório. A previdência tem um benefício legal em que o dinheiro que está na previdência não passa por inventário. Então, se eventualmente vocês querem deixar uma parte do dinheiro reservada para se acontecer alguma coisa com vocês, o dinheiro automaticamente ir para o outro sem inventário, ir para um filho, ter uma organização financeira nesse processo, a previdência pode ser usada dessa forma. A gente sabe que gestão de risco ajuda nesse processo também. As duas coisas funcionam juntas. Ainda não tenho reserva para fazer essa sucessão, a gestão de risco atende isso. Comecei a criar reserva, eu posso ir equilibrando uma coisa com a outra. O segundo ponto é o planejamento fiscal. Eventualmente, se vocês tiverem em algum momento da carreira de vocês renda tributável, trabalhando como CLT em algum tipo de empresa, dentro dessa renda tributável, a Previdência permite um planejamento fiscal. Dá para pagar menos imposto agora, pagar ele lá na frente, ter algumas deduções que a Previdência permite. No caso hoje de vocês, acho que não faz tanto sentido. E o terceiro ponto é formação de patrimônio. A Previdência ela é uma ferramenta de formação de patrimônio, porque dá para fazer a contribuição por boleto, por débito em conta, muitas vezes ajuda na organização financeira das pessoas e é uma forma de poder acumular esses recursos. Quando a gente pensa nos três grandes motivos para a Previdência existir, eles são de longo prazo. Por serem todos motivos de longo prazo, a gente entende dentro do nosso modelo que não faria sentido a gente entregar para os nossos clientes uma previdência de renda fixa. Por quê? Porque renda fixa, para a gestão de patrimônio, ela tem um prazo mais curto. Mas também não faria sentido a gente entregar uma previdência só de renda variável. Por quê? Porque ela ia oscilar muito, o cliente não ia ter paz de espírito, não ia conseguir dormir à noite só com renda variável no dinheiro para o futuro dele. Então, o que a Fiduc faz é trabalhar a solução de previdência exatamente da mesma forma. Dentro da previdência na Fiduc, a gente tem todas as caixinhas. Caixinhas de curto, médio e longo prazo. Só que a gente diferencia para uma previdência mais conservadora, ou seja, para o cliente que tem uma versão um pouquinho maior a risco, ela vai ter todas as caixinhas lá dentro, mas uma exposição menor nas caixinhas de renda variável. Ou a balanceada, que tem todas as classes de ativo, mas um pouco mais de exposição a risco, um pouquinho menos de exposição para dinheiro de curto prazo. Tá? Então a gente divide a previdência dentro dessas caixinhas. E como é que funciona o processo? Pô, Rafa, eu penso, gostei, acho que faz sentido, como é que vai funcionar isso? Os próximos passos funcionam de uma forma muito simples. O primeiro que o processo de cadastro é via aplicativo. Baixa um aplicativo da Fiduc, vai fazer um processo de cadastro.
Eu sempre explico que é um cadastro, não é abrir uma conta, porque a gente não é uma corretora, nada nesse sentido. Vocês se cadastram como cotistas. Por trás desse aplicativo, o que tem, na verdade, é o cadastro no Bradesco, que o Bradesco é que vai ser o responsável por guardar o dinheiro de vocês. Quando vocês preenchem esse cadastro, o processo desse cadastro vai trazer para a gente o que a gente chama de um perfil de risco. O que é o perfil de risco? O perfil de risco, ele cruza algumas perguntas que vocês respondem, a idade de vocês com as respostas que vocês deram durante esse cadastro. E isso diz para a gente o quanto de apetite a risco vocês têm. O que é isso na prática? Eu gosto de dar dois exemplos muito simples. Tinha um matemático chamado Markowitz que falava assim, que a melhor forma de você diversificar é você dividir vários ovos não concentrar todos os ovos numa única caixinha, né? Quanto mais você diversifica, melhor. Faz sentido, né? O problema desse caminho é que tem um investidor americano chamado Ray Dalio, e que ele pegou esse conceito do Markowitz e falou assim, pô, quanto mais você diversificar, é melhor para você. Mas a melhor diversificação que existe é aquela que faz com que o cliente possa dormir à noite. Então, não adianta só diversificar, mas tem que ser uma diversificação que faça sentido para o cliente. Então, o perfil de risco conta para a gente um pouco disso. O quanto de diversificação, o quanto de risco pode ter na carteira de vocês, para que ele seja suficiente para que vocês consigam dormir à noite e ter retorno dentro desse processo. Faz sentido? Com certeza, meu cara. Depois que a gente tem esse perfil de risco, a gente vai ter uma sugestão de alocação. Então, essa sugestão de alocação é muito simples. Ela fala, aqui, Estela, você tem um perfil de risco balanceado, por exemplo, e você tem X anos de idade, você deveria ter 50% dos seus recursos em renda fixa, 30% dos seus recursos em multimercado, 20% em renda variável no Brasil e 10% fora do Brasil. Mas a sugestão de alocação não responde tudo. Ela responde só a necessidade de risco de vocês. O que a gente faz é cruzar a sugestão de alocação de vocês com os objetivos. Não adianta o perfil de vocês dizer que vocês precisam de 10% de renda variável se vocês ainda não têm uma reserva de emergência. Antes de ter a reserva de emergência, a gente não vai falar de risco. A gente primeiro dá segurança para o amanhã. A gente garante que se acontecer alguma coisa com vocês, você tem um dinheiro para poder garantir os custos da casa durante algum período. E o cruzamento dessas duas coisas é que gera uma solução personalizada para vocês. Então, é um pouco dessa forma que a gente trabalha. Quando pensa em o que vai compor cada uma das umas caixinhas, o que está dentro da renda fixa, renda variável, o que está dentro de ações, a gente profissionalizou essa decisão. Mensalmente, vocês têm acesso a um webinário para clientes, que a gente fala sobre esse processo. Mensalmente, vocês têm acesso a um relatório patrimonial que mostra como é que está dividido, em quantos fundos, em quais fundos, como é que isso foi, como é que isso não foi. Todos os dias você tem acesso a Glau e poder ligar, Glau, pô, queremos bater um papo, tirar uma dúvida, como é que tá, como é que não tá. Toda a parte de acompanhamento a gente vai dar para vocês. O que a gente tira da mão de vocês é a parte de ter que escolher produto, porque a gente acha que não faz sentido estar com o cliente. A gente prefere profissionalizar esse processo, e focar numa alocação que faça sentido para o perfil de risco e principalmente para os objetivos do cliente. Faz sentido? Sim. Com certeza. Realmente aí tá. É o que eu imaginava. Então, você superou minhas expectativas. Eu acho que é esse caminho mesmo aí que a gente tem como objetivo tomar, meu cara. Certinho Perfeito, mesmo. perfeito. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer nessa conversa, como vocês estão iniciando esse caminho, estão iniciando esse processo de investimentos e tudo mais, para mim, o primeiro passo desse processo é falar sobre reserva de emergência. Tá?
Vocês já viram algo sobre reserva de emergência? Sabem o que que é? Como é que é esse conceito para vocês? Bom, a gente realmente a gente tem o conceito, né? A gente tem esse, é o que eu te falei, que a gente tem muita sugestão, muito conceito, mas eu sou um cara que eu sou bastante mente aberta, né, o que não está no meu alcance, eu sempre procuro em pessoas, né, que tem vai ter esse conhecimento aí profissionalmente, né, com a expertise maior. Eu estou sempre procurando, né, esse network mesmo aí para poder aperfeiçoar isso. Eu acho interessante quando você fala aí nessa questão da tomada de decisão aí, né, de ativos aí, por exemplo, porque justamente hoje, né, eu tenho empresa de tecnologia, então minha cabeça, o foco é totalmente, né, hoje eu sou um cara até mesmo comercial, né, de trazer meus clientes, de estar em reunião, então realmente para mim parar hoje, para mim poder fazer esses estudos, eu acho que é válido sim, né, estudar, sempre estar por dentro, mas, né, quando a gente busca um braço aí como vocês, tempo, né, o tempo principalmente aí é um alicerce aí para a gente poder tá iniciando. Mas é isso, a gente tem o conhecimento, a gente tem o conceito, né? E agora a gente quer começar a realmente aplicar e contar realmente com profissionais que consigam ter essa visão aí mais ampla do que a nossa. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um exercício para entender qual que é a necessidade de reserva de emergência de vocês e depois partir para o primeiro passo de construir ela? O que que você acha? Eu acho bacana. Só te interromper em relação a tempo. Você acha que quanto tempo mais ou menos a gente consegue fazer isso? Uns 5 ou 10 minutos a gente faz. Ah, não, tranquilo. Boa. É só porque a gente está aqui no improviso mesmo, né? De demanda, de tarefa, de buscar Não, menino. fica tranquilo. Essa relação dentro da Mas aí dá Fidu, certo. ela vai ser longa, tá? Você vai ter muitas conversas com a Glau Sim, sobre esses sim, sim, temas. sim. E acho que esse dá um que dá para a gente começar a abordar só para vocês terem uma ideia de como é que funciona uma dessas contas, Bacana. tá? Vamos lá. Quando a gente fala em reserva de emergência, tem três tipos de coisas que interferem na reserva de emergência, né? A reserva de emergência ela é tida como, pô, quanto dinheiro eu preciso ter para se por algum motivo a minha renda deixar de existir ou cessar por algum momento, eu poder ter tranquilidade em ter tempo para recuperar essa renda, tá? Existem estudos dentro desse processo, e para poder definir essa reserva de emergência, eu tenho um Excelzinho que me ajuda a fazer esse racional, e é bem simples. Tem três pontos que a gente interpreta dentro dessa reserva. Qual que é o tipo de vínculo que vocês têm com a renda de vocês? Qual o estilo de vida de vocês? E como é a gestão de risco de vocês? E para cada uma dessas respostas, a gente vai ter uma resposta que ajuda a entender um pouquinho e eu vou explicando para vocês. O primeiro é o Bacana. tipo de vínculo com a renda. Como é que funciona? Se você é, por exemplo, um funcionário público, a chance de você não ter a sua renda é bem menor. Você passou no concurso lá, para você ser exonerado, é difícil. Então, Uhum. a necessidade que você tem de reserva de emergência é menor, porque a chance de você perder essa renda é pequena. Se você é um funcionário CLT, você trabalha para uma empresa, a chance de você perder a renda é um pouco maior em relação ao funcionário público, mas mesmo assim você tem um pouco mais de uma garantia, por assim dizer. Você tem lá uma rescisão que você vai receber, para a empresa te mandar embora vai ter que te pagar um aviso prévio. Então, a sua necessidade de reserva é maior do que o anterior, mas ainda é um pouco menor do que o autônomo. O autônomo é aquela coisa, né? Não trabalhou, não ganhou. Simples assim, tá? E quando a gente pensa em autônomo, também, normalmente, quem tem empresa funciona de uma forma um pouco parecida, muitas vezes. Quando a gente pensa em relação à renda, paga os custos mensais de vocês. E a gente pode fazer um combinado entre os dois. Onde que vocês se identificam aqui? É um pouco voltado, sim, pro autônomo, né? Perfeito, A perfeito. gente tem a Estela tem, né, o cliente meio que a gente chama
de, de principal, né, de fixo dela, mas no modelo PJ. Perfeito. E eu também, né, dentro da minha cartela de clientes, eu tenho ali o cliente meio que eu sou um CLT dele, PJ. Perfeito, perfeito. E se amanhã algum desses clientes falar assim, não quero mais, o vínculo não é tão rígido, né? Isso, justamente. Perfeito, perfeito. Então vou deixar aqui. Estilo de vida. Como é que funcionam os gastos de vocês no mês a mês? Eles costumam variar pouco ou variam muito? Assim, sei lá, o cartão de crédito às vezes foge do controle, é raro. Como é que funciona? O cartão de crédito, ele é um probleminha, acho que na vida do brasileiro, assim, sabe? Uhum. Eu dou ele de exemplo porque eu sei que ele é matador, esse exemplo. Ele é. Eu acho que hoje o nosso maior gasto tá nos cartões, na verdade o meu, né? Tá nos Uhum. cartões. Tá. E Lucas, Sim, varia alto. varia, legal. E eu faço essa pergunta porque, assim, se eventualmente vocês tiverem uma queda na renda de vocês, não é por isso que vocês vão virar um monge do planejamento financeiro. De repente, aprendi a não gastar. Não é assim, a gente sabe que não funciona assim, tá? E o terceiro ponto que eu sempre falo é sobre gestão de riscos, tá? Por que que isso é importante? A gestão de riscos ajuda vocês a terem um certo controle sobre coisas que vocês não controlam. Exemplo, pô, se vocês têm carro, se vocês têm um seguro no carro, se bater o carro, você sabe que o tamanho do prejuízo lá é controlado. É o tamanho lá que você vai ter que pagar da franquia do seguro. Pô, se você teve um incêndio em casa e você tem um seguro residencial, você sabe que vai ser uma tremenda dor de cabeça, mas o seguro vai diminuir um pouco esse risco. Ah, esses tipos de seguros hoje, vocês fazem essa gestão de risco? Veículo e residência? Como que tá? Veículo sim, residência não. Beleza, veículo sim. Residência a gente fez aquisição agora de um imóvel, mas Perfeito, não tem seguro não. perfeito. Normalmente quem aluga costuma ter, porque as imobiliárias exigem, né? No aluguel, na compra, às vezes as pessoas não avaliam esse risco. É um ponto para poder olhar. O DIT aqui eu vou pular, vou falar do próximo. Plano de saúde. Vocês têm plano de saúde hoje? Como que vocês cuidam disso? Não, hoje a gente não possui plano de saúde, que é até um ponto também que eu vou eu estar tenho, iniciando e Lucas. olhar com a Glaucia. Ah, você tem, né? Eu Então, tenho. tá. É, eu que não tenho. Então, Estela sim, Lucas não. E o terceiro o quarto desses pontos é o que eu falo que chama DIT. Vocês já ouviram falar nisso? Não. DIT é assim, é um tipo de seguro que existe que é para se vocês, quem trabalha como autônomo, sei lá, seja um arquiteto autônomo, seja um dentista autônomo, sejam pessoas que, se elas não trabalharem, a renda não entra. Existe um tipo de seguro que ajuda a garantir uma renda durante algum período. Então, fala, pô, me machuquei, vou ficar uns 3 meses sem poder receber. Tem um segurozinho lá que você consegue pagar e que aquela renda vai ser paga para você durante aquele período. Tipo um seguro-desemprego que existe no público, dá para você contratar um próprio no privado. Tá? Entendi. Ah, A gente não tem, não. então fica um outro caminho para depois pensar se faz sentido, se não faz. Beleza. Certo. Quando a gente pensa nessa gestão de risco, o que que acontece? Se você, Lucas, eventualmente tiver uma questão de saúde, você pode ter um gasto fora do que você está esperando. Se vocês tiverem uma questão na residência, vocês podem ter um gasto que não estão esperando. No veículo, beleza, tá tudo certo. Se bater o carro, se tiver alguma coisa, tá tudo controlado, tá? Quando a gente tem uma reserva de emergência, a gente considera essa gestão de riscos, porque se algum desses riscos acontecer, enquanto vocês tiverem perdido a renda, vocês precisam estar cobertos para poder garantir um pouco dessa segurança, tá? Se eu fosse pensar aqui, eu colocaria como razoável, ou até ruim, mas não chega a ser ruim. A Estela tem uma proteção, o veículo tem algumas coisinhas que vocês já estão preocupados em trabalhar, eu colocaria como razoável. O que que vocês acham? Sim, eu acho que se enquadra no razoável. Beleza. Como é que funciona essa questão da base? Então, quanto menor
quanto mais forte é o vínculo com a renda, maior a base de vezes que você precisa ter esse dinheiro protegido. Quanto menor, maior. Como autônomos, a base é 9. Como instável essa variação nos gastos, a gente põe um adicional. Vamos pôr um pouquinho mais de reserva para se o gasto variar quando a renda faltar. E a gestão de risco também. Então, eu vou pegar aqui esses 9 e vou fazer vezes 1,3. Eu vou colocar lá esses 15% de fator adicional aqui e 15% de fator adicional aqui. Então, a reserva de emergência necessária para vocês é 11,7 vezes o custo fixo de vocês. O custo mensal, não fixo, né? O custo mensal. Tá? Esse custo mensal de vocês gira em torno de quanto? Hum, fazendo a soma mais ou menos aqui. Claro. Eu acho que você pode colocar aí na faixa hoje de uns 5 mil. 5.000. Beleza. O segundo ponto, vocês têm alguma despesa prevista para os próximos 2 anos? Uma viagem, uma troca de carro, alguma reforma em casa, alguma coisa que vocês já estão pensando em fazer? Neste momento, nós estamos querendo fugir do gasto. Nós estamos querendo Ótimo, botar dinheiro debaixo do travesseiro mesmo. ótimo. Eu acabei a reforma, me casei em março, eu acabei de me mudar semana passada, acabei a reforma agora. Eu estou fugindo igualzinho. Justamente. A gente fez a aquisição do apartamento, a gente ainda não conseguimos pensar em reforma. Então, a Perfeito, gente quer perfeito. justamente ter aí, pelo menos inicial, aí, um dinheiro em caixa para depois a gente começar a pensar nisso. Perfeito. Então, reserva para despesa nenhuma programada. Reserva de oportunidade. Você tem negócio, a Estela também trabalha com arquitetura, eventualmente assim. Vocês têm algum tipo de negócio que vocês pretendem investir nos próximos 2 anos? Vou comprar um terreno, vou investir em alguma outra coisa da família, sei lá, algo assim. Sim, 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 terreno. sim, temos. O quanto seria essa necessidade de vocês para essa oportunidade? A gente não tem isso definido ainda. É um objetivo, mas ainda a gente está nesse planejamento, nesse estudo aí para se começar a pensar nisso. Perfeito. Quando vocês tiverem isso decidido, vocês precisam conversar com a Gláucia sobre isso, para a gente poder Uhum, recalcular essa necessidade de curto prazo de vocês. uhum. Tá? Então, quando a gente pega o custo mensal e a base do que vocês precisam, os primeiros R$ 58.500 precisam necessariamente ir para a caixinha de curto prazo. Certo. Mas Rafa, eu queria muito aproveitar o momento da renda variável, do internacional, e não sei o quê. Isso é ótimo, mas a gente quer muito garantir que se acontecer alguma coisa com vocês, vocês tenham renda para o mês seguinte pagar as contas em dia. Então, antes de olhar para qualquer outra caixinha, vocês vão olhar para a necessidade de reserva de emergência. Uhum, Faz sentido? com certeza. Pronto, prometi 10 minutos, cumpri. Deu tempo. Então, para uma primeira conversa, acho que a ideia era mostrar um pouco para vocês o que que a Fiduc faz, como é que funciona